E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 111 da prova das Ciências da Natureza do Caderno Amarelo do Enem 2017. E antes de seguir na questão, eu vou pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube para receber as notificações de quando novos vídeos vão chegando. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Então, essa questão parece bem complicada, mas na verdade ela não é, ela é uma questão relativamente simples, inclusive. Mas por que ela parece complicada? Porque esse circuito aqui, está mostrado na figura, ele tem vários componentes, então ele parece uma coisa bem difícil de rearranjar. Se a gente for pensar que geralmente quando a gente vai resolver problemas desse tipo, a gente tem que redesenhar o circuito de forma mais simples, parece bem difícil de fazer isso nesse caso aqui. Mas vamos considerar uma coisa, né? A gente está olhando para um circuito em que claramente a gente tem duas seções ali que estão em paralelo entre si. A gente pode pensar nessa parte de baixo aqui do circuito, que é onde está o fusível, e a parte de cima, né? Quer dizer, se chegasse uma corrente, nesse sentido assim, ela chegasse ali naquela bifurcação, ela ia ter que se dividir um pouco para cima e um pouco para baixo, né? Então a gente tem duas regiões que estão em paralelos entre si. Então a diferença de potencial para ambos os pontos inicial e final dessas duas regiões é igual, né? Como a gente quer descobrir a diferença de potencial no circuito, a gente não precisa levar em conta essa parte de cima do circuito. A gente pode simplesmente olhar para a parte de baixo aqui, que é onde está o nosso fusível, né? Se ele estivesse em cima, a gente olharia para cima. Mas ali na parte de baixo é onde está o fusível. Se a gente fizer as considerações corretas sobre essa parte do circuito, a gente já vai obter a diferença de potencial. Então, a gente pode redesenhar aquela parte de baixo como sendo algo assim, ó. Espera aí, vou fazer menor aqui. Fazendo assim, tá, então aqui está o fusível, aqui é a bifurcação ali de baixo, e depois se encontra de novo e tem mais um resistor. Aqui está o nosso circuito redesenhado e simplificado. O que está acontecendo ali? Eu vou botar os valores daqueles resistores para ficar claro o que está acontecendo. Esse daqui é o resistor de 120 ohms, esse aqui é o resistor de 60 ohms, essa caixinha é o fusível, não precisava nem ter desenhado se não quisesse, e esse resistor aqui é o de 40 ohms. Não estou botando o ohm do lado ali, o Rho do lado, só para ficar mais simples possível o desenho. Tá, então eu refiz o circuito, agora ele ficou bem mais simples, né? Vamos continuar. O que a gente está, qual informação a gente está procurando, né? A gente está procurando a tensão, a diferença de potencial. Bom, claramente a gente vai ter que usar a lei de Ohm em algum ponto para resolver esse problema, né? A gente sabe que a lei de Ohm diz que a resistência não, que a diferença de potencial ela é dada pelo produto da resistência de um circuito vezes a corrente que passa por esse circuito, né? O que a gente tem condições de descobrir aqui? A gente tem condições de descobrir as duas informações. Eu vou descobrir primeiro a corrente, que é a mais difícil, né? A que exige um pouquinho mais de cuidado, mas não é tão complicado assim. Então, vamos pensar na corrente passando por esse circuito, ela vai chegar por esse lado aqui, ou pelo outro que fosse, mas vamos pensar que é desse lado, vai se dividir nessa bifurcação. Ok? Mas vai se dividir de que forma, né? Se a gente pensar nessa mesma equação aqui, na lei de Ohm, a gente percebe que a parte de cima da bifurcação tem o dobro da resistência da parte de baixo, considerando que a resistência do fusível é nula, né? Então a parte de cima tem 120 ohms, a parte de baixo 60, a parte de cima tem o dobro, embaixo a metade. Como que vai se dividir, portanto, a corrente ali? Bom, a corrente vai ter que se dividir de forma que a parte de cima vai ter uma corrente 2 vezes menor que a parte de baixo. E se eu somar toda a corrente que passa por cima com a corrente que passa por baixo, eu vou ter a corrente inteira, né? Então, se aqui está entrando I, quanto de I vai ter que ir para a parte de cima? Bom, vai ter que acontecer o seguinte, 1/3 de I vai passar para cima e 2/3 de I vão passar para baixo. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu sei que eu tenho que ter o dobro de corrente embaixo em relação ao que tem em cima.
Então, se eu dividir a corrente dessa forma, eu tenho a quantidade de corrente correta que passa por cada um deles. Se eu não me desse conta disso, eu poderia utilizar essa equação que está ali embaixo e chegar na mesma ideia. Bom, mas qual é a quantidade de corrente que passa pela bifurcação de cima ali? Se eu estou interessado na máxima diferença de potencial que eu posso colocar nesse circuito, significa que está passando ali por cima a corrente máxima suportada pelo fusível, que é de 500 mA. Ou seja, I sobre 3 é igual a 500 mA. A corrente, o que é I? I seria a corrente total passando por aquela parte do circuito ali, né? Por esse circuito aqui, a corrente total passando por esse circuito, seria I. Mas, ali na bifurcação de cima está passando I sobre 3, e eu sei que isso deve ser igual a 500 mA. Mas o que é milli? Milli é a mesma coisa que 10 na menos 3. Então, eu vou multiplicar por 10 na menos 3. 500 vezes 10 na menos 3 é 0,5, né? Então, eu vou substituir isso por 0,5. Ou 1 sobre 2, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então, eu vou reescrever isso como 1 sobre 2. Logo, a corrente total passando por aquele circuito ali é 3 dividido por 2. Eu cheguei no valor da corrente sem precisar fazer quase nenhum cálculo e sem precisar quebrar a cabeça. Eu cheguei no valor total da corrente passando por aquele circuito. Bom, eu quase posso utilizar essa equação aqui para descobrir a diferença de potencial. Eu só preciso agora chegar na conclusão de qual que é a resistência total daquele circuito ali. Eu tenho 3 resistores, 2 dos quais estão em paralelo entre si, e a bifurcação mais o resistor de 40 ohms está em série. Então eu vou descobrir primeiro o valor da resistência total da bifurcação ali, eu vou chamar de RB, que é R bifurcação. Só dei um nome agora, R bifurcação. Quanto é que vale R bifurcação, que é o R da resistência total ali? Bom, como eu tenho 2 resistores em paralelo, eu sei que 1 sobre RB é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 60. Eu posso isolar 1 sobre 60, né? Colocar em evidência ali, vou ficar com 1 sobre 2 mais 1. Por que eu fiz isso? Porque isso vai facilitar muito a minha vida, né? Eu sei que 120 é 2 vezes 60. Tá, e eu posso pensar que 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2, né? Então, dentro dos parênteses, eu fiquei com 3 dividido por 2. Então, troco os parênteses por 3 dividido por 2. Percebam que eu só estou trocando uns cálculozinhos um pouquinho mais complicados por coisas menos complicadas. 60 dividido por 3 dá 20 ali, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 20 vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 40. Se 1 sobre RB é 1 sobre 40, significa que RB é igual a 40 ohms. Bom, agora eu tenho eu tenho o equivalente a 2 resistores em série, ambos valendo 40 ohms, significa que a resistência total daquele circuito ali é de 80 ohms. Então agora eu já posso usar aquela equação ali de baixo, da lei de Ohm. E eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui a diferença de potencial no circuito é igual a 80 ohms vezes 3 sobre 2. 3 sobre 2 que é a corrente, né? Eu fiz U igual a R vezes I. R é 80, que é a resistência total ali naquele circuito, neste circuito aqui. E 3 sobre 2 é a corrente total passando por aquele circuito. 80 dividido por 2 dá 40, e 40 vezes 3 é 120, né? Então, eu tenho 120 volts passando por aquele circuito, o que corresponde à alternativa D. Eu falei para vocês que eu trocaria uma questão complicada por algo bastante simples, né? Foi o que eu fiz de fato. A gente quase não precisou fazer nenhum cálculo. A única coisa que foi necessário fazer foi uma álgebra bem rápida de resolver. Eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.